Boa noite a todos, amigos queridos do Centro Espírita Celuz, esse Centro Espírita que nós gostamos tanto, temos um carinho muito grande, que nos está dando essa oportunidade de trazermos jovens espíritas, jovens esses que já fazem palestra nas suas casas espíritas e que agora estão se aventurando para o mundo das palestras públicas. E hoje nós temos nossa querida amiga Natália Evangelista. Tudo bom, Natália? Olá, boa noite, tudo bem? Então, eu vou ler aqui o tema, o título da palestra de hoje, que é do livro Da Esperança, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, e é o capítulo 1, capítulo 1, Culto Espírita. Então, ele pega um texto de Mateus e depois um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim no de Mateus: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus. E agora o texto do Evangelho. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-lo, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Muito legal. Então vamos fazer a prece, elevando o pensamento ao Cristo, esse governador tão querido dos nossos corações, principalmente, e que possa, nesse momento que todos nós estamos nos nossos lares, nos nossos carros do trabalho, fazendo exercícios físicos, onde quer que estejamos, que possamos receber essa luz bendita, essa luz que vem de Ti, Mestre amado, e que banha-nos, fortalecendo-nos na jornada evolutiva. Ser conosco, protegendo os nossos familiares, nossos amigos, onde quer que estejamos, como já foi dito. Que assim seja. Então, com a palavra, nossa amiga Natália,
Fica à vontade, Natália. Ok, obrigada. Então, olá pessoal, muito bom estar aqui novamente para conversar com vocês. Hoje nós vamos falar, né, dessa passagem, o culto espírita. E antes de começar a falar sobre ela, eu gostaria de trazer algumas considerações em relação à introdução do livro, né? O livro da Esperança. Porque acredito que tem tudo a ver com que essa passagem fala. Então, são duas mensagens de introdução, né? A primeira fala sobre o livro da Esperança, né? Emmanuel traz um pequeno resumo, né, de o porquê que ele quis trazer esse livro da Esperança. Então, ele explica, né, que naquele ano, no ano de 1964, eles estavam vivendo, né, comemorando o centenário do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E então ele traz esse livro como uma comemoração ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala que esse livro é uma tentativa simples e humilde de trazer uma explicação também, né, uma nova interpretação aos ensinos do Evangelho, né, uma interpretação mais simples, uma interpretação mais tranquila, e que é para essas pessoas, né, que buscam cada dia ser pessoas melhores, de acordo com os ensinamentos do Cristo. E aí, nessa passagem, né, nessa primeira passagem que se chama O Livro da Esperança, ele traz que o Cristo está sempre perto de nós, que o Cristo está sempre conosco, então ele dá alguns adjetivos, que Jesus é o mestre abnegado, que repete sempre as mesmas lições para nós há milhares e milhares de anos, que ele é um orientador que dá o serviço e aponta o rumo certo para nós, que ele é um amigo que compreende as nossas faltas, um companheiro que caminha junto, alenta, enxuga lágrimas, multiplica as alegrias, sem humilhar, né? Mesmo que nós estejamos, que sejamos pequenos diante dele, né? E que para que a gente olhe o estudo de Allan Kardec, que trouxe a explicação, né, do Evangelho e que mostrou que ninguém é órfão de consolação e ensinamento desde que se apresente. Eu gostei muito dessa frase, se apresente, porque a gente tem que se mostrar. Nós espíritas devemos buscar o ensinamento, devemos buscar o estudo, e foi o que Allan Kardec, que Jesus trouxe, né? Que nós não estamos sozinhos, nós não estamos longe da consolação, nós não estamos longe do ensinamento, mas a gente deve buscar isso. A gente deve ir atrás, porque senão seria muito fácil, né? A gente ficar parado esperando que faça algo e as coisas acontecerem para a gente. Então, ele fala isso, que a gente deve se apresentar, desde que a gente se apresente, nós não estaremos órfãos nunca, né? Nas fontes da Boa Nova e que devemos nos apresentar de espírito renovado e coração sincero. Já na segunda passagem que ele traz um agradecimento lindo a Jesus por, né, dar a oportunidade de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele fala que o Cristo sempre quis que a palavra dele fosse tratada como palavras de alegria, como palavras de luz, e que permitissem que as pessoas praticassem, né, que praticassem a caridade, praticassem a fé. E que o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma forma de trazer as palavras do Cristo desse jeito que ele queria. Ele
fala, mais uma vez, sobre essa comemoração do Evangelho, né, do centenário do Evangelho, e que muitas pessoas, e foram vários tipos de leitores, até hoje, né, 157 anos após o lançamento, são variados tipos de pessoas e espíritos que fazem bom proveito do Evangelho. Eu vou ler só um trechinho que ele traz todas essas pessoas. Ele fala que agradece, não só por ele, Emmanuel falando, né? Que agradece não só por ele e pelos espíritas, mas por aquelas pessoas que tiveram, né? Ele traz aqui, aqueles que as transfigurariam em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviam junto delas o teu pedido de oração e de amor, a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação, frente à morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Então ele fala das palavras, né? Das palavras, das páginas do Evangelho que trouxeram tudo isso a essas pessoas. E até hoje é assim, até hoje, sejamos nós espíritas, sejam pessoas que, por curiosidade, leem o Evangelho, né? Ele traz esse esclarecimento, ele traz esse amparo, ele traz esse acalento. Então, Emmanuel traz esse agradecimento a Jesus, a Allan Kardec, por proporcionar que a gente tenha essas palavras tão cheias de luz e cheias de acalento mesmo para os nossos corações. Então, foi, se eu não me engano, dia 15 de abril, a comemoração dos 157 anos, tem pouquinho tempo. Então, nós devemos agradecer todos os dias, principalmente nós espíritas, por termos a oportunidade de ter o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, trazendo para a nossa passagem de hoje, que é o culto espírita. A passagem inicia, como o Cassius falou, no Evangelho de Mateus, com a passagem: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 11. E em seguida completa com um item do Evangelho. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele, no Evangelho, ele traz isso, né? Ele fala, nessa passagem, ele fala com clareza que ele veio realmente para cumprir, para dar execução às leis do Cristo, né? A lei cristã. Nós, quando o Evangelho foi escrito, estávamos passando por alguns momentos, né, aqui na Terra. Falo estávamos porque provavelmente todos nós estávamos em outra encarnação, já estávamos aqui na Terra, mas em outra encarnação. Por momentos muito difíceis, já tínhamos passado pela Idade Média, onde muitos seguidores do Cristo, e antes, né, na Era Romana, muitos seguidores do Cristo foram perseguidos. Então, depois de muito tempo, o Espiritismo surge para trazer novamente cumprimento às leis cristãs, seja na lei de caridade,
seja, principalmente, né? Seja na lei de caridade, não. Seja na lei de caridade, na lei do amor, na lei de respeito ao próximo, de respeitar as diferenças, que é isso que o Evangelho prega. Lendo aqui o trechinho do Evangelho, ele fala o seguinte, que o Espiritismo, né, não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, que é o que a gente sempre fala, nós espíritas, que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem para complementar, vem para explicar as passagens de Jesus a outro modo, né? A um modo mais esclarecedor. Em termos claros para todo mundo. O que não foi dito senão sob a forma alegórica, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Essa partezinha do cumprimento das coisas futuras, nós vamos falar um pouquinho mais para frente ao longo da passagem. Mas é isso que ele quis trazer nessa primeira partezinha, né? Que o Evangelho vem para complementar, vem para explicar e elucidar as palavras do Cristo, que muitas vezes foram ditas em forma de parábolas, algumas ao longo da história foram distorcidas, e o Espiritismo vem para clarear tudo isso. Já no início da passagem, ele traz aqui que ele veio para restaurar os princípios evangélicos, né? Como a gente falou. E para que o Espiritismo se expresse, ele utiliza de uma coisa muito especial, que é o fato de tocar o coração de cada um. Ele vai ali, nós espíritas, com certeza, todos nós, né, nos tornamos espíritas por algum motivo, e com certeza foi por algo que tocou o nosso íntimo, que tocou o nosso coração. E ele usa dessa forma para que seja mostrado ao mundo, para que seja expressado. E que ninguém precisa, porque eu sei mais, eu estudei o Espiritismo há tantos anos e eu já fiz sei lá quantas palestras, eu já li sei lá quantos livros, eu sei muito mais. E ele não precisa disso. Ele não precisa disso, não precisa se vangloriar, não precisa ter títulos para você fazer parte, para você aprender, para você trabalhar. E mesmo que existam pessoas dessa forma, elas não vão estar fazendo mal, elas vão tirar um benefício disso, porque, querendo ou não, elas estão estudando e tiram um benefício disso para a sua própria vida. Então, acaba que ele dá essa possibilidade, né? Que qualquer pessoa possa estar ali dentro, possa estar integrado dentro do trabalho, dentro do evangelho, dentro das palavras. Ele se faz esclarecedor. E aí ele traz esse momento que eu achei fantástico. Esse momento nessa passagem eu achei assim, um momento mais lindo, que traz várias profissões, traz várias pessoas e como elas devem se portar dentro de uma atitude cristã, dentro de uma atitude espírita. Eu vou ler essa passagem de novo, porque eu achei ela tão... esse pedacinho da passagem, porque eu achei tão lindo e me tocou muito. Onde ele fala, mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador,
Respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos do bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fontes de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto, a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Então, eu acredito que ele escolheu cada um desses, cada profissão dessa, a dedo, né? Ele escolheu a dedo para que a gente possa olhar e que a gente pense que devemos ter um pouquinho de cada coisa na gente, que devemos agir de acordo com essas atitudes. Cada um de nós provavelmente tem sua profissão. Eu fiquei até vendo aqui se aparecia medicina, médico veterinário, mas infelizmente não apareceu. Mas cada um tem sua profissão, não somos todos que somos artistas, que somos advogados, mas ele escolheu a dedo para que a gente olhe e haja de acordo com essas atitudes. Então, que cada um de nós tenha um pouco de advogado, que cada um de nós tenha um pouco de administrador, de legislador, mas agindo dentro dessas atitudes que ele traz, agindo desse modo, dentro dos princípios cristãos, dos princípios espíritas. Não é porque eu não sou advogado que ele fala que eu não vou, o magistrado, que eu não vou ser justo, que eu não sou cobrador de impostos, então eu não vou agir com equidade. Não é isso que ele quer trazer. Ele quer que nós sejamos um pouquinho de cada e que possamos agir com um pouco, né? Tentar, pelo menos, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo ainda, eu acredito. Mas que a gente, pelo menos, pense e consiga uma atitude dessa, vamos lá, uma atitude dessa por dia, para tentar ajudar, que a gente consiga trazer isso para dentro de nós, para dentro dos nossos corações. Achei lindo, lindo, lindo esse pedaço dessa passagem. E, por último, ele traz, eu quis ressaltar essa parte, por último, ele traz o papel do médium, que ele fala: médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Eu quis focar nisso porque nós sabemos o papel, todos nós somos médiums, claro, mas nós sabemos o papel crucial que os médiums, né, aqueles que trabalham mais ativamente, tem dentro de um centro espírita, tem dentro do espiritismo. E aí ele fala que não deves perverter os talentos do plano espiritual ao profissionalismo religioso. Isso me lembrou um momento, nós temos no meu centro, todas as segundas, nós fazemos o culto com os trabalhadores da mocidade. E aí nós estamos lendo o livro Conduta Espírita. Numa passagem do livro Conduta Espírita, ele fala sobre essa questão do profissionalismo religioso. No capítulo 18, com o nome Perante Nós Mesmos, a seguinte mensagem:
agindo de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, aí primeiro ele cita a mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Então, ele fala dessa questão que é muito comum, às vezes a gente se depara com situações, porque alguns anúncios, sei lá, nos postes, nas paradas de ônibus, fulana, não sei o que lá, espírita, trago o seu amor em tantos dias, ou então trago a revelação e sei lá. Às vezes, essas pessoas até realmente têm uma mediunidade mais aflorada, têm o dom da mediunidade e acabam usando disso para ganhar dinheiro, para ser o seu sustento, ou então de charlatanismo mesmo. E a gente sabe que isso não traz edificação nenhuma. Então, não só nesses casos extremos em que a gente vê essas pessoas vendendo serviços de mediunidade, mas até dentro da casa espírita mesmo. Nós temos alguns irmãos ou pessoas que não são tão conhecidas assim, que já chegam como se fosse querendo mandar, querendo que o centro funcione de tal forma, que o centro, porque os horários são assim, porque a gente só trabalha desse jeito, a gente só segue nessa linha. E o espiritismo, ele não precisa disso. Ele não... Claro que todos devemos ter disciplina nas atividades que a gente desempenha dentro do centro, como ele falou, né? Ser leal aos compromissos. Devemos cumprir os horários, realizar todas as nossas tarefas da melhor forma possível, mas não precisa ser aquela coisa engessada, aquela coisa tão cega, assim, tão fechada, que muitas vezes é tratada como uma empresa, como algo desnecessário, né? Que nós não precisamos dentro da casa espírita. E já, por último, terminando aqui, ele traz que dentro, né, cada um tem um templo dentro de nós, né? O espírita. Claro que todas as pessoas que são cristãs ou que seguem alguma religião de Deus têm essa essência, né, dentro de si. E ele traz que o templo vivo, que o culto espírita possui um templo vivo e dentro de cada um de nós, que para nós, espíritas, ele está dentro de cada um. E que desde que a gente faça tudo de acordo com... Claro que não tem como também. Já falei, nós somos espíritos imperfeitos, ainda está um pouquinho longe, infelizmente. Mas, desde que a gente busque realizar tarefas de acordo com as palavras do Evangelho, de acordo com os exemplos do Cristo, nós vamos estar caminhando para esse processo, né? Para o processo de melhora, para o processo de evolução. E que, como o próprio Jesus falou, cada um por suas obras. Nós não vamos ser avaliados pelo que temos, pelas nossas profissões, pelo dinheiro, pelos bens materiais. Nós vamos ser avaliados, né? A palavra não é avaliados, mas vou usar a palavra avaliados. Nós vamos ser vistos pelas nossas obras, pelo que fizemos, tanto aqui na Terra, quanto no plano espiritual, que é o que nós devemos realmente dar o devido valor. Quando a gente fica afastado do centro, ou quando a gente se vê ali num sentimento, às vezes, de tristeza, num sentimento de revolta, por que o povo... Aí alguém sempre aparece, porque isso aí é falta de trabalho.
Isso aí é falta de... Isso é falta do que fazer. E muitas vezes é. Muitas vezes a gente está ali num estado de preguiça, num estado no estado vegetativo mesmo, que a gente fica naquele quadro e não quer sair, mas às vezes é só realmente falta de procurar um estudo, de procurar uma mensagem que edifique, de procurar algo que nos ajude e ajudar outras pessoas também, para que a gente possa sair desse quadro. Então, e é o que o Evangelho fala, né? O tempo inteiro. Então, que cada um de nós temos esse papel de olhar para dentro, de olhar para a nossa consciência e avaliar o que a gente está fazendo, avaliar como estamos fazendo como cristãos, como espíritas, que tipo de espíritas nós somos, que tipo de espírita você está sendo, que tipo de espírita, qual é o espiritismo que você está praticando. Então, para encerrar, o Emmanuel traz a última frasezinha que ele diz, que temos nele, no Espiritismo, o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção de um mundo melhor. Então, para que nós espíritas possamos realmente servir nessa construção de um mundo melhor e um mundo de regeneração. E é isso. Show, show, Natália, adorei, assim, muito, assim, você ainda trouxe histórias do livro, acho que fortalece muito essa questão do culto espírita dentro dos nossos corações, né? Que é o que a mensagem diz. O culto externo é muito fácil, o culto interno que é o nosso grande desafio. Eu fiquei com uma dúvida, já que você falou assim, não tem médico veterinário aqui na citação, eu queria saber de você, Natália, qual é o dever assim da Natália hoje? Porque cada um tem momentos da vida que uma coisa é mais importante, mas com base nessa descrição de Emmanuel, qual é o dever da Natália mais difícil hoje em dia, para ela cumprir aqui na Terra, nesse momento? Acredito que o dever mais difícil da Natália está sendo o trabalho com os jovens. O trabalho com os jovens. Eu sou a vice-coordenadora da mocidade do nosso grupo espírita e tem sido um desafio constante trazer os jovens nesse momento de pandemia a participar das atividades do centro, nesse formato online. Acredito que esse está sendo o papel mais difícil de cumprir da Natália nesse momento, da Natália espírita, da Natália vice-coordenadora. Esse está sendo o dever, o papel mais difícil de cumprir. Trazer os jovens a participar das atividades online. Está sendo. A parte da medicina veterinária está até mais tranquila do que essa. Veterinária está de boa, né? Está tranquilo. É. Gente, muito obrigado, Natália. Foi muito carinhoso. E que as suas lições aí, quer dizer, você descreveu, que bata fundo no coração de cada um. Que cada um também acha o seu dever nesse momento na Terra, né? Vamos fazer a nossa prece. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em convívio distante fisicamente, mas próximos de coração, pois sabemos que não existem fronteiras para o Espírito. Que nos inundem a cada um de nós de amor, fraternidade, de luz, de paz, para que, como foi bem dito e explorado pela nossa irmã, que a gente possa compreender nossos afazeres nesse planeta tão querido, onde quer que estejamos. Que assim seja.
Obrigado, Natália. Fica com Deus. Abraço na sua Obrigada, família, espero que tenham todos. gostado. Boa Beijo. noite.